Henker que vive duas vezes. Capítulo 79. Besta mítica, 2. Laplace olhou maravilhado para Yon-Woo, que recentemente dizia ocupar o amor e a atenção de Evolk. O desempenho de Yon-Woo não agitou apenas os jogadores da torre. Os guardiões também ficaram entusiasmados com a notícia. O melhor novato desde Artia. Quanto aos guardiões, cujo trabalho era zelar por todos os jogadores da torre, era natural que seus olhos fossem atraídos para aqueles que realizaram grandes conquistas. Em particular, a notícia de Evolk lucrando graças às conquistas de Yon-Woo e às apostas que ele fez com os outros guardiões também ajudou consideravelmente na divulgação de sua história. Então, os guardiões esperavam que Yon-Woo subisse aos seus respectivos andares o mais rápido possível para testemunhar com seus próprios olhos o que era incrível. E essa também foi a razão pela qual Laplace apareceu. Na verdade, Laplace não era o guardião responsável pelo 11º andar. Mas Laplace, com o argumento ridículo de prestar cuidados especiais a um novato como ele, usou sua autoridade para assumir o lugar do guardião do 11º andar e apareceu no lugar dele. Porque Laplace era, Mal, um dos 12 zodíacos, um dos líderes dos guardiões. Pensando em comprar mais tarde algumas cenouras deliciosas para animar o guardião original do 11º andar, Laplace abriu a boca. Você sabe como as regras mudam a partir do 11º andar? Yon-Woo relembrou o que ouviu no diário. A dificuldade dos andares além do 11º realmente difere daquela da zona iniciante. As duas principais razões são que já não existe uma zona de espera e que os jogadores têm de realizar testes de longa duração enquanto ganham a vida nesses andares. Sei que não haverá mais salas de espera e que os testes serão feitos a longo prazo. Na verdade, é basicamente isso. Já que você conhece a essência disso, vou ser rápido. Laplace disse com um sorriso brilhante. O tutorial era um exame para verificar se os jogadores tinham as qualificações para entrar na torre, e a zona iniciante era para preparar os jogadores para o que está por vir. E agora que você passou em ambos, você receberá as provações reais de agora em diante. As verdadeiras provações. Yon-Woo mastigou essa palavra. Como você sabe, aqueles que passam por múltiplas provações para se tornarem um deus são conhecidos como jogadores no mundo do obelisco. Eles são submetidos a diversas provações com perigos que ameaçam a vida e são obrigados a superar uma série de desafios e superar suas próprias limitações. Mas à medida que seu discurso prosseguia, Yon-Woo começou a se perder. Yon-Woo estava pensando em como era estranho ver uma cabeça de coelho falando tão bem com aqueles enormes dentes da frente. Portanto, a partir do 11º andar, onde começam os verdadeiros testes, os jogadores têm que lidar com coisas completamente diferentes. A explicação de Laplace durou muito tempo. As provações na zona iniciante são bastante misericordiosas em comparação com as dos andares superiores. Mesmo que os jogadores falhem, eles podem voltar para a sala de espera, se recuperar das lesões e do cansaço e tentar novamente em suas melhores condições. E eles podem repetir isso até finalmente passarem no teste. Mas a história é diferente a partir do 11º andar, onde as salas de espera deixam de existir. Se falharem, terão que permanecer no palco. Mesmo que estejam feridos, eles precisam encontrar uma cura dentro do palco. Basicamente, eles ficam presos naquele andar até passarem pelo julgamento. Além disso, a maioria dos testes realizados são missões de longo prazo que não podem ser concluídas em apenas 1 ou 2 dias. Somente mantendo-se com perseverança e entusiasmo os jogadores poderão sair. Tal como ele disse anteriormente, é aqui que começam as verdadeiras provações. Então, por favor, tome cuidado, não existe o conceito de rodadas daqui em diante. Agora, você tem alguma dúvida? Yon-Woo rapidamente balançou a cabeça. Ele já sabia disso através do diário do irmão e, por enquanto, não queria perder mais tempo ouvindo suas explicações. O julgamento neste andar não é particularmente difícil de qualquer maneira, só um pouco chato. Yon-Woo murmurou para si mesmo. Se não, vamos começar o teste. Laplace exclamou alegremente. Aplaudir asterisco. O julgamento do 11º andar começará agora. Descrição. Você está atualmente no Dream World, um mundo mítico onde convergem os sonhos de todo o mundo e de outras dimensões. As feras que vivem neste mundo são conhecidas como bestas míticas e se alimentam dos sonhos que fluem para este mundo. As feras que são alimentadas com pesadelos se tornarão feras demoníacas que causam caos e desastres, mas aquelas que são nutridas com sonhos agradáveis se transformarão em feras lendárias que trazem esperança e paz. Seu trabalho é chocar sua própria besta mítica. Proteja o ovo até que ele ecloda. A fera alimentada com seus sonhos e devoção se tornará uma grande parceira na longa jornada que espera por você. Naquele momento, um ovo redondo caiu na palma da mão de Yon-Woo. Um ovo branco como a neve, tão pequeno quanto um ovo de galinha. O ovo em sua mão é o ovo de uma besta mítica. Ninguém sabe o que nascerá disso. A aparência de uma besta mítica pode variar dependendo do que o dono a alimenta. Os olhos vermelhos de Laplace emitiram um brilho estranho. Mas uma coisa a notar é que embora o ovo cresça sozinho, o ovo ainda é um ovo. Nunca eclodirá se o dono não lhe der amor e carinho suficientes. Então, por favor, alimente-se adequadamente e com cuidado. Porque quanto mais você colocar seu coração nisso,
mais forte será seu parceiro. Yon-woo mais uma vez assentiu silenciosamente. Está bem então, vejo você quando seu julgamento terminar. Laplace desapareceu enquanto baixava a cabeça. Deixado sozinho no ponto de partida, Yon-woo coçou a nuca. Chocar o ovo de uma besta mítica. Isso pode ser um problema para mim. Não sou bom em cuidar das coisas. Yon-woo lembrou que seu irmão descreveu este julgamento como divertido. Ao contrário das outras provações duras e sombrias pelas quais passou até agora, esta foi a primeira provação que ele realmente pôde desfrutar. O sol brilhava calorosamente com uma brisa suave. Um ambiente tão bom raramente poderia ser encontrado em qualquer um dos outros andares. E ainda por cima, a característica de Jeong-woo era a psicometria. Durante sua permanência neste andar, ele sempre procurou se comunicar com seu ovo e fez o possível para mantê-lo bem nutrido. E o que nasceu do ovo foi um dragão mítico, não foi? Os dragões míticos eram uma das melhores espécies que podiam nascer dos ovos. Os outros eram balrogs, quirins, fênix e assim por diante. O dragão mítico não apenas se tornou o poderoso aliado de seu irmão, mas também lhe trouxe a oportunidade de conhecer o dragão antigo Calatos e estabelecer um contrato para emprestar seus poderes. Por outro lado, esse tipo de missão definitivamente não é minha praia. Ao contrário de seu irmão, Yon-woo achava difícil cuidar de coisas como animais de estimação ou crianças. Mas Yon-woo não estava muito preocupado em chocar o ovo. Seu irmão lhe deixou instruções detalhadas sobre como chocar diferentes bestas míticas. Entre eles, havia até uma peça escondida que permitia que os ovos dos jogadores eclodissem em feras de nível superior de certos elementos. A fênix da Floresta do Sul. Se eu pudesse usar seu poder. Ao contrário da atmosfera pacífica que o 11º andar irradiava, era o lar de chefes com os quais até mesmo os de alto escalão temiam mexer. Bestas lendárias, as melhores bestas que poderiam nascer dos ovos. Neste andar, havia 4 dessas feras, uma em cada direção cardial. A tartaruga abissal do norte, o dragão do vazio do leste, o tigre dentes de sabre do oeste e a fênix do sul. E quanto à fênix, é um pássaro imortal que pode, como nas lendas da terra, reviver das cinzas de seu cadáver. Disse que o seu poder ilimitado sobre o fogo e o vento surpreende muito aqueles que o testemunham. Yon-woo estava procurando maneiras de melhorar o poder de sua infusão de chamas, uma habilidade que tinha muitos usos, desde simplesmente causar um incêndio até lançar ataques à distância, e sua proficiência já era superior a 50%. Para ele, esta parecia uma boa chance de atingir esse objetivo, chocando uma fera com propriedades de fogo e vento. Para fazer isso, ele precisava da ajuda da fênix. Chama da vida, se ao menos eu conseguisse isso. Seus olhos brilharam com determinação. Yon-woo esperou um pouco mais por Fante e Edora no ponto de partida. Mas mesmo depois de esperar 1 ou 2 horas naquele local, não havia sinal de que eles aparecessem. Incapaz de esperar indefinidamente, Yon-woo sacou sua adaga e deixou uma pequena marca em uma pedra ao lado dele. Foi uma marca que os 3 decidiram antes de entrar no 10º andar, significando que alguém chegou mais cedo e saiu primeiro. E abaixo da marca, ele também deixou algumas palavras. Sul, grande floresta. Eles virão me encontrar mesmo que eu seja breve. Yon-woo virou-se para o sul enquanto segurava o ovo. Vamos começar primeiro. Ele escalou o chumbo. Pate asterisco. Assim como disse a mensagem que ele deixou para Fante e Edori, Yon-woo foi direto para o sul. Junto com as instruções para a missão de cada andar e a localização das peças escondidas, seu irmão deixou para ele um mapa aproximado do 11º andar. Yon-woo tentou comparar o mapa registrado no diário e a paisagem real enquanto atravessava o palco. Como já fazia muito tempo que seu irmão não gravava isso, ele teve que verificar se houve alguma alteração. Como o objetivo principal deste andar é chocar um ovo, é impossível concluir este teste tão rápido quanto fiz na zona iniciante. Levaria pelo menos meio mês, ou até 1 ano ou 2. Enquanto isso, posso passar algum tempo procurando outras peças escondidas. Mas para que isso aconteça, a primeira coisa que tenho de fazer é apoderar-me de toda a paisagem deste palco. Não havia um tempo definido para a eclosão do ovo, pois sua velocidade de crescimento variava dependendo do tipo de animal que estava crescendo dentro do ovo e de quanto esforço o dono fazia para chocá-lo. Seu irmão disse que houve um jogador cujo ovo demorou mais de 3 anos para chocar. O julgamento no 11º andar, embora não tenha sido difícil, foi repleto de incertezas. E se o ovo quebrar por engano ou por causa de outras feras, a missão terminará. Se o jogador perdesse o ovo, o teste terminava. Embora o sistema não considerasse isso um fracasso, eles não seriam capazes de subir mais alto. Corriam rumores de que havia uma maneira de passar no teste chocando outro ovo como substituto, mas não se sabia muito sobre esse método. Para proteger o ovo, não importa o que aconteça, e para chocar uma grande besta mítica. Esses 2 foram os pontos mais importantes deste julgamento. Não será tão fácil quanto parece. Este é o tipo de missão em que jogadores com mentalidade de caranguejo podem facilmente atrapalhar os outros. E foi por isso que ele teve que chegar ao território de Phoenix. A menos que fossem tolos, ninguém em sã consciência colocaria os pés no território de uma fera lendária. Deve aparecer a qualquer momento.
Quando Yon-woo terminou de organizar seu plano em sua cabeça, ele estava entrando em uma floresta densa. Você entrou no território da Fênix. Sua defesa contra os elementos fogo e vento será bastante reduzida sob a influência da Fênix. Suas estatísticas gerais serão reduzidas sob a influência da Fênix. A Fênix está te observando de algum lugar. Yon-woo sentiu seu corpo cair como algodão encharcado de água. A energia da Fênix que estava espalhada por todo o seu território estava suprimindo seu corpo como a gravidade. Embora parecesse desconfortável, Yon-woo sorriu contente. Porque a mensagem o notificou de que Fênix estava de olho nele. Agora ele não precisava se preocupar em chamar sua atenção. Mas se havia uma coisa que o incomodava. Por que está tão vigilante? Não havia nada sobre estar tão vigilante no diário. Havia um leve tom de emoção misturado no ar. Uma intenção assassina. Ele podia sentir que a Fênix queria muito matar alguém. Aconteceu alguma coisa? Com essa pergunta em mente, Yon-woo se aproximou da parede gigante que apareceu diante dele. Uma parede gigante de pedras que aparentemente marcava o final da etapa. Mas no meio da parede havia uma entrada para uma caverna, tão grande que faria um humano lá dentro parecer um pequeno ponto. Esse deve ser o ninho da Fênix. Quanto mais Yon-woo se aproximava da parede, mais claramente ele sentia a intenção assassina. Mas no momento em que ele estava prestes a entrar, pare. Yon-woo foi interrompido por uma voz que de repente soou em sua cabeça. Para ser exato, o que ele ouviu não foi uma voz. Foi a comunicação telepática, magia de alto nível que poderia transferir os pensamentos diretamente para a mente de alguém. Fênix. No momento em que a expressão de Yon-woo afundou, seus pensamentos foram transferidos para sua cabeça mais uma vez. Mas desta vez, com mais maldade. Se você chegar mais perto, eu tirarei sua vida, humano.